1 Reis, capítulo 19. Eu quero rapidinho ler com você. Amém? Versículo 16. Também a Jeú, filho de Ninsi, presbítero Pablo, fica ligado, ungirás, rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azarel, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á a Eliseu. Então, também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias, e disse-me: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Aleluia! Eu quero rapidinho que você medite nesses versículos que fala sobre, aleluia, um personagem importantíssimo chamado Elias e um outro personagem importantíssimo chamado Eliseu. Eu não quero falar nem sobre Jeú, louvado seja Deus, e nem sobre Azael. Eu quero falar rapidinho sobre a vida de Eliseu. Nós sabemos, aleluia, que essa noite é uma noite de vitória. E eu não sei se você já percebeu, Deus tem falado muito sobre nova unção. Deus tem falado muito nesta noite sobre retomar aquilo que deixamos para trás, aquilo que perdemos, bendito seja o Senhor. Hoje é uma noite de retomada. E esse texto que eu acabei de ler fala de um homem chamado Elias, um homem solitário. Porém, aleluia, Deus levanta Elias, engrandece Elias, faz de Elias um grande homem na presença do Senhor. Nós sabemos que Elias, ele teve um tempo no seu ministério que ele foi rejeitado, Mateus. Ele foi meio que discriminado, porque quando você percebe, Elias, ele não sai de uma cidade nobre. Aleluia! Elias não é de uma família nobre. Pelo que se percebe, Elias era de uma família de classe baixa. Elias, aleluia, era de uma pseudo-cidadezinha. E a Bíblia deixa bem claro que o Senhor tira Elias do anonimato, tira Elias de um lugar longínquo e levanta Elias para ser um grande profeta. E a Bíblia diz que Elias foi ousado, Elias foi decidido, ou Elias foi cheio da graça de Deus, até porque nós percebemos que Elias é o homem dos desafios, é o homem, aleluia, dos grandes desafios. E a Bíblia diz que passados os anos do exercício do ministério de Elias, Elias se vê diante de uma grande ameaça. Qual é a ameaça? Jezabel manda uma mensagem para Elias dizendo que assim como Elias destruiu os seus profetas, ela destruiria a vida de Elias. E ela deixou bem claro, olha, eu vou destruir a tua vida, Elias, como a vida dos teus companheiros profetas. E a Bíblia diz que quando Elias percebe que Jezabel está vindo com tudo para destruí-lo, ele abate o seu coração, ele se abate. Aí você vai pensar comigo: mas pastor, que situação contraditória. Primeiro é refutado sobre a forte personalidade de Elias, alguém decidido, alguém determinado, alguém que tem a mensagem de Deus nos seus lábios. E agora o Senhor vem para mim dizendo que ele é ameaçado por Jezabel, simplesmente pelo fato de que outros profetas haviam morrido, e Elias, um homem de personalidade forte, se intimida e decide fugir da presença de Jezabel. Sabe o que eu quero descobrir? Sabe o que eu quero apontar para os irmãos? Que mesmo sendo grandes homens que somos,
Mesmo sendo grandes mulheres, como muitas mulheres aqui se encontram, nós temos os nossos momentos baixos, nós temos os nossos momentos maus, nós temos os nossos momentos difíceis, e muitas das vezes, aleluia, nós mesmos não entendemos os momentos difíceis que atravessamos na presença do Senhor. Nós vemos que quando Elias, ele recebe essa notícia, ele deixa bem claro: já basta, ó Deus. E ele está junto a um zimbro, a uma árvore, e ele declara: Senhor, eu quero morrer. Sabe o que Elias, ele diz para Deus: Senhor, eu me sinto sozinho, porque os meus irmãos profetas pereceram nas mãos de Jezabel, e provavelmente, Senhor, eu perecerei também. Então, para não perecer nas mãos de Jezabel, eu prefiro determinar a morte. Mas espera aí, ele não era um homem que andava sozinho? Então como é que ele se preocupa com os seus irmãos que haviam morrido? Isso representa a fragilidade dele. Você já viu que quando você está no ápice espiritual, quando você recebe uma calúnia, louvado seja Deus, você clama fogo do céu e aquela calúnia cai por terra. É uma coisa que o pastor Biratã falou. Pastor Henrique, eu quero profetizar sobre a sua vida, que esta vigília é uma bênção, e eu quero crer que a próxima será melhor ainda. Ele falou uma coisa muito grande: Henrique, pelo que eu te conheço, você não tem hábito de correr de prova. E quando nós analisamos a vida de Elias, nós vamos descobrir que Elias era um cara que não tinha hábito de correr de prova. Então, se ele não tinha hábito de correr de prova, por que diante desse desafio ele decide correr da prova? Isso é para nós vermos que Elias estava vivendo um desgaste na sua vida espiritual, e muitas das vezes nós vivemos esse desgaste. E o interessante é que quando estamos vivendo o desgaste, aquilo que quando estávamos no ápice não nos incomodava, quando estamos num desgaste, aquilo passa a nos incomodar. Oh, bendito seja Deus! E nós vemos Elias vivendo desgaste. A primeira coisa que Elias faz: Senhor, eu quero a morte. E para onde Elias vai? Elias decide ir para o deserto. E o interessante é que todos nós sabemos que deserto é lugar de experiência, mas deserto também é lugar de morte. Calablassuri cantarácia. Então, quando ele se vê o desgaste, ele se isola nele mesmo e decide permanecer no deserto. E Deus envia a providência para ele e diz: ô bobão, em outras palavras, sai do deserto, que eu não quero que tu esteja no deserto. Quem disse que a tua vida vai se findar nessa história? E ele é encorajado pelo Senhor, e ele é conduzido aonde? Ao monte Calaçábia. Pastor, o que representa monte? Deserto é lugar de experiências, monte é lugar de desafios. Porque quando você percebe a vida de Moisés, você vê que no monte ele recebeu grandes revelações da parte do Senhor. Monte é lugar de desafios. Quando Elias, lá, quando ele estava bem, desafia os profetas, estava onde? No monte. E o monte é um lugar de desafios. E o interessante é que no monte, Deus libera para ele uma palavra: ô bonitão, eu não quero que tu permaneça no monte. Aí existe um versículo que diz assim, ó: e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque o filho de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. Porque ele entra ali naquela caverna, e eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Então, quando Elias, ele sobe ao monte e entra na caverna, acontece com ele 3 coisas. A primeira coisa, um forte vento. A segunda coisa, um grande terremoto. E logo após o terremoto, fogo. Então, quando ele estava no monte, entrando na caverna, um forte vento ao seu encontro. Um forte vento vem ao seu encontro. E pensa ele,
a voz do Senhor está nesse forte vento, mas a voz do Senhor não estava naquele forte vento. Aleluia! Depois acontece diante dele um grande terremoto. Aleluia! Deus também não estava no meio daquele terremoto. Depois, junto àquele terremoto, aparece o fogo. Deus não estava naquele fogo. Se Deus não estava no vento, se Deus não estava no terremoto, se Deus não estava no fogo, quem estava por trás daquilo? Quem estava por trás daquilo? Se o Senhor não estava no vento, se o Senhor não estava no terremoto, se o Senhor não estava no fogo, quem estava por trás daquilo? A Bíblia diz que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados. Então, provavelmente, como o pastor Robson disse, naquele momento de deprê, de fragilidade, Satanás aproveitou a situação. Ele é um grande profeta. É agora que eu vou massacrá-lo. É agora que eu vou atropelar ele. É agora que eu vou findar o ministério dele, porque ele já desejou a morte. Então ele está vulnerável a qualquer tipo de ataque. Então eu vou confundir o coração dele, eu vou atribular a mente dele e eu vou desgraçar a sua vida. Olha, pode não ser uma mensagem que chama o teu glória e que chama o teu aleluia, mas eu quero que você abra os seus olhos e que você perceba que não adianta você ficar falando que conhece o diabo, não adianta você ficar falando que a fúria do diabo é grande, mas você ainda não o percebeu de verdade. Você fala isso porque você sabe que a fúria do diabo é grande contra a crente, então é muito comum você refutar essas verdades, mas hoje foi falado de experiências. Eu não sei se você entrou no deserto, eu não sei se você entrou na caverna, eu não sei se você subiu ao monte e em meio a essa situação, alguma coisa está acontecendo, um forte vento, um terremoto, um sucinto fogo, e você está aí, Deus está neste negócio, mas a Bíblia diz que Deus não estava. De repente, uma voz mansa e delicada, depois do fogo, ecoa. Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. Pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Não era um forte vento, não era um terremoto e não era o fogo. Às vezes, nós queremos que Deus manifeste a glória dele na nossa vida de forma comum. Senhor, eu quero ver a tua glória. Cadê o meu carro, Senhor? Senhor, eu quero ver a tua glória. Cadê meu casamento, mestre? Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu preguei e o fogo não caiu. Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero dirigir um trabalho e eu quero ver aquele trabalho lotado. Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu estou trabalhando, malhando aqui nessa igreja há 2 anos, há 3 anos, mas o que aconteceu ainda não correspondeu com as minhas expectativas. Será que aquela voz mansa, delicada, correspondeu com as expectativas de Elias? Porque Elias era um cara eufórico, ele era um cara muito ativo. Então qual era a voz que corresponderia com a expectativa de Elias? Deus mandasse fogo do céu, Deus relampejasse de uma forma extraordinária, e Deus estava onde? No meio de uma voz mansa e no meio de uma voz suave. Eu não quero nessa palavra frustrar você e dizer para você que Deus não vai realizar os seus sonhos, mas eu quero dizer para você que você precisa mergulhar nesta palavra, que você precisa mergulhar na oração, que você precisa mergulhar na adoração, que você precisa mergulhar no jejum, que você precisa mergulhar numa retidão, para que você perceba qual é o enigma de Deus para a tua vida. Talvez você está pensando que o enigma de Deus para a tua vida é o fogo, e às vezes é a água. Talvez você está pensando que o enigma de Deus para a tua vida é o forte vento, e às vezes é uma voz mansa e delicada. Saia da rotina nesta noite e entenda a voz de Deus. Tem muita gente que, por achar bonito, diz: Deus falou no meu ouvido. Será que Deus falou mesmo?
Deus mandou-me fazer tal coisa. Espera aí. Deus mandou você sair da igreja? E depois você quebrou a cara lá fora? E depois você voltou? Que Deus bobo é esse que brinca contigo? Que Deus é esse que você bateu no peito e disse para todo mundo: essa foi a mulher que Deus me deu, e agora a chapa está quente? Talvez você está numa prova e ela não está entendendo a tua prova. Talvez o teu marido está meio desligado, ele não está entendendo o teu momento, e ele está te atribulando, e você está dizendo: Deus, eu não aguento, eu vou me separar desse oprimido. Senhor, eu vou me separar dessa oprimida. Ué, Deus não falou para você que ela era a sua bênção? E aí, meu querido? E aí, minha querida? E aí, minha querida? E aí, meu querido? Elias estava vivendo um desgaste, e o Senhor no seu coração disse: eu preciso enviar um sucessor, eu preciso levantar alguém que substitua Elias. Mas antes disso, olha como é que Deus é maravilhoso. Antes disso, eu vou manifestar a minha justiça sobre a vida de Elias. Acabe, um homem manipulado por sua mulher Jezabel. Ela, por via das contas, era uma mulher idólatra e que havia estabelecido tropeços para o povo de Deus. O povo de Deus estava, podemos assim dizer, numa macumbaria. E Elias estava querendo a morte, porque ele achava que a alegria estava nele morrer. Senhor, eu não vou aguentar morrer, aleluia, nas mãos dessa mulher iníqua. Os meus irmãos já morreram, então, Senhor, me mata. Irmão, você não precisa fugir do problema, você não precisa fugir de casa, você não precisa fugir do emprego, você não precisa fugir da igreja que você está sendo moído. Sabe por quê? Por trás dos bastidores, de uma forma divina e extraordinária, Ele está preparando uma mesa para a tua exaltação. Deus pesa no seu coração: eu vou tirar Elias, mas antes disso, eu vou levantar Azazel, eu vou levantar Jeú e vou levantar Eliseu. Sabe por que Deus quis levantar esses três homens? Deus não falou isso para Elias, porque ele estava desligado, Pablo. Porque se ele tivesse ligado, Deus falava com ele. Sabe por que Deus quis levantar esses três homens? Um rei da Síria, outro que seria rei de Israel, e Eliseu um grande profeta. Porque Deus falou: olha, se não for pela mão de Azazel que eu vou destruir Acabe, será pela mão de Jeú. Se não for pela mão de Jeú, vai ser pelas mãos do profeta Eliseu. Mas uma coisa é certa: eu vou fazer justiça por conta de cada sangue de profeta que foi derramado nessa cidade. Eu farei justiça por conta de cada sangue que foi derramado. Elias, ele não teve como alcançar essa dimensão, porque na hora da luta, ele tirou as suas conclusões e desejou morrer. Calablassuri cantarácia. Nem sempre o que desejamos para nós é o melhor de Deus para nós. Para a gente finalizar este momento, Deus manda a Elias levantar Eliseu. Louvado seja Deus. E o interessante é que Elias, ele era um cara meio seco, e Elias passa, louvado seja Deus, andando, passa a capa por sobre Eliseu, e a Bíblia diz que Eliseu sente o coração dele bater mais forte, e um grande desejo no coração, e ele decide seguir Elias. Eliseu, ou melhor, Elias não mandou Eliseu segui-lo. Eliseu que toma aquela decisão. A única coisa que Elias faz, ele passa a capa por sobre Eliseu. Existe muita gente que pensa que pastor é um bando de gente mal resolvida que se esconde atrás do ministério.
Ah, ele fracassou na vida financeira, vai ser pastor integral. Ah, ele não prosperou mesmo, não estudou bem, então ele vai ser integral porque ele vai ser mantido pela igreja, etc, 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 etc. Mas não é bem assim não. Cala sábia. Outra coisa que eu quero discutir aqui, tem muito crente que pensa assim: ai Deus, eu quero tomar uma posição. Ah, pastor, mas está tão difícil. Eu já sei que eu só vou tomar uma posição quando Jeová me colocar no leito. Eu já sei, eu só vou tomar uma posição quando Jeová, ainda fala brincando. Eu só vou tomar uma posição quando Jeová me dá uma espada logo, me dá uma envergonhada, eu vou tomar uma posição. Sabe por quê? Porque ele foi ensinado que para entrar no prumo, para fazer a obra de Deus, só Jeová trazendo o pior para a vida dele. Se Jeová trazer o pior para a vida dele, aí ele toma uma posição, porque ele decide se posicionar, porque ele sabe que o melhor está na mão de Deus. Eliseu, ele foi tocado pelo Espírito de Deus que habitava na vida de Elias. Mas quando você observa Eliseu, Eliseu não era um crente problemático, não. Eliseu era alguém que tinha conhecimento de Deus, mas não conhecimento apurado. Quando Elias passa a capa sobre Eliseu, Eliseu decide seguir Elias. E você viu onde eu lia? Sabe o que Eliseu estava fazendo? Cuidando daqueles animais, cuidando dos pertences de seu pai. Sabe quem Eliseu era? Não era um duro, um pobre coitado, não. Eliseu era de família nobre. Eliseu era rico, Lília. Eliseu era de uma família bem resolvida. A prova disso é que quando Eliseu sente o chamado e ele diz para Elias que vai segui-lo, a única coisa que ele diz para Elias é o seguinte: espera um pouquinho, eu vou vender o que eu tenho, vou doar o restante e deixa eu ir na minha casa beijar os meus pais. Só tinha hábito de beijar os pais os filhos que tinham um bom relacionamento com os seus pais. Então Eliseu ele era um cara rico. Era um cara que vivia bem em família. Aparentemente Eliseu tinha problema? Aparentemente não. Qual é o problema que assola crente? Quando não é problema de cunho emocional na área de família, é problema de dinheiro. Aleluia, é verdade. É dinheiro que falta para pagar a conta, é dinheiro que falta para comprar o carro, é o dinheiro que falta para tirar a carteira, é o dinheiro que falta para fazer a faculdade, é o dinheiro que falta para construir a igreja, é o dinheiro que falta para viajar, é o dinheiro que falta para fazer um agrado à mulher. Louvado seja Deus, é dinheiro. Mas a Bíblia diz que aparentemente Eliseu não tinha problemas. E se ele não tinha problemas, por que ele sentiu vontade de seguir Elias? Elias era um profeta solitário, o profeta do desafio. Eliseu, para seguir Elias, ele não poderia levar dólares no bolso, ele não poderia levar moedas de prata e de ouro, ele tinha que abrir mão do luxo, ele tinha que abrir mão e renunciar. Sabe o que percebemos nisso, irmãos? Que você pode renunciar sim. Por que você só pode renunciar no vento? Por que você só pode renunciar quando está te faltando emprego? Foi falado aqui de mentira. Quanta gente promete para Deus o que não vai cumprir. Senhor, eu estou desempregado, mas se tu me der o emprego, Senhor, o primeiro salário vai ser do Senhor. O dinheiro chegou na tua mão e as contas chegaram também. Eu cumpro o meu voto ou eu pago a minha conta? Não. Deus mandou a gente ser sábio. Ele me entende. Deus mandou você ser sábio. Cumpra o que você prometeu. Senhor, eu não vejo a hora de tu me tirar desse emprego para me lançar na obra. Deus cria uma situação e ele passa por um momento de desemprego. Aí sabe o que ele faz? Dorme até 2 horas da tarde
E quando chama ele para fazer a obra, eu estou sem tempo. Claro, porque o tempo dele está resumido em ele ficar dormindo que nem um desesperado, ou quando não, fica vendo novela. Deus hoje está pesando cada uma das suas palavras. Deus está hoje pesando cada uma das suas palavras. Quer brincar? A espada está cortando aqui do meu lado também. Quer brincar? Brinca direito. Quer servir a Deus? Serve direito. Faça jus à honra que Deus te deu. Se você é missionária, faça jus a esse título. Você é pastor, faça jus a esse título. Você é um profeta, faça valer esse título. Calablassuri cantarácia. Irmãos, quem é obreiro de verdade? Eu estou até fugindo um pouco da palavra, mas seja o que Deus quiser. Quem é obreiro de verdade, ele não vê tempo bom e nem tempo ruim. Quem é obreiro de verdade, enfrenta de peito aberto os desafios. Glória a Deus. Você quer pastorear uma igreja já cheia? É muito fácil, bonitão. É muito fácil. Vem cavar poço. Ah, você quer profetizar que a igreja lotada, né? Para os convites surgirem. Profetiza com a igreja vazia também. Foi falado aqui sobre vida particular. É muito fácil você brilhar aqui, Calablassuri cantarácia. É muito fácil brilhar aqui, mas vamos brilhar dentro do trabalho. Vamos brilhar dentro da escola. Existe um problema que está acontecendo no meio da igreja. Sabe qual é o problema? A falta de amor. Porque sabe o que nós vemos de modo universal dentro da igreja? A Bíblia diz que o reino dividido contra si mesmo não prosperará. Como é que a igreja, irmãos, vai prosperar se eu falo mal do pastor Daniel? Se o Daniel falar mal do pastor Sandro? O pastor Henrique está muito moderno com esse cavanhaque. Ele é uma benção, mas ele tem que entrar no prumo. Arranca esse cavanhaque de ligado. O pastor Biratã é uma benção, né? Mas ele nem parece assembleano, sem gravata. Há poder no sangue de Jesus. Viva uma vida de renúncia. Viva uma vida de renúncia. Eliseu propõe no seu coração seguir Elias. Ele apanha muito, irmãos. Ele apanha muito, porque se inicia ali uma escola de profetas em Eliseu, e Elias era um cara duro, chamava a atenção de Eliseu, colocava Eliseu no estreito, e o povo via que Eliseu, ele era um aliado, um companheiro de Elias. E o que o povo quis fazer? Colocar besteira na cabeça de Eliseu. Eliseu, você sabe que o teu Senhor será levado de ti, diante dos teus olhos? Sabe que o tempo está passando e o teu Senhor já não mais vai estar contigo? Tem gente, louvado seja Deus, existe aquele texto, né? Que os homens vão lá, os meninos vão lá e ofendem Eliseu, porque acredita-se que Eliseu ele era um cara calvo, não é isso? Alguma coisa assim? Alguma coisa desse gênero? Não é isso? Louvado seja Deus. Muita gente pensa que o calvo, à luz da Bíblia, é o cara careca, não. Se você pesquisar a história e o contexto daquela época, era chamado de calvo até os cabeludos. Mas a palavra calvo era uma palavra de ofensa. Será que alguns dos irmãos aqui vão gostar de serem chamados de bobão? Se você é chamado de lerdo, você vai gostar? Você vai gostar? Era uma palavra ofensiva. Por isso que Eliseu se revolta. E a Bíblia diz, para a gente fechar esse momento, Eliseu está ali duro no seu propósito, na sua meta. Eu não vou sair da visão, eu não vou sair da brecha, eu sei o que eu quero. Eu quero receber de Deus. Eu estou servindo aqui ao Senhor, ali junto com a Elias. Deus quer me fazer crescer. Deus tem coisa grande para a minha vida. Eu não vou sair do propósito. E a Bíblia diz que Elias põe Eliseu à prova. Fica-te aqui que eu vou a Gilgal. Fica-te aqui que eu vou a Betel. Fica-te aqui que eu vou a Jericó.
Ah, esse cara está sendo muito duro comigo, dá um tempo, tchau. Você sabia que muitas das vezes existe um ditado que diz que, como é que é? Cada ovelha tem um pastor que merece, alguma coisa assim, um ditado popular. Sabia que esse ditado tem um pouco de coerência? Às vezes, Deus precisa colocar um pastor duro diante de nós. Que isso, pastor? Porque se Deus colocar um pastor que passa muita mão na nossa cabeça, nós vamos ficar mal acostumados e vamos ser crentes frescos demais. Muitas das vezes, Deus coloca um pastor duro diante de nós, sabe para quê? Para contrariar mesmo. Porque eu só sou quebrado se eu for confrontado. Onde que eu vou ser quebrado? Pastor Henrique, você é uma bênção. Pastor Henrique, a tua profecia se cumpriu. Pastor Henrique, você tem uma palavra muito boa. Pastor Henrique, 10. Onde que eu vou ser quebrado recebendo só elogio? Deus tem que colocar alguém do meu lado ou diante de mim para dizer para mim, sabe o quê? Henrique, você é uma bênção, mas você precisa descer, você está muito vaidoso. Você sapateia e o fogo cai, mas você precisa abrir mão dessa tua vaidade. Porque quando essas palavras duras vêm ao nosso encontro, não tem como você fazer vista grossa. Você pode até fazer vista grossa na hora. Ele pensou que ia me atingir, mas não me atingiu. Quando você chega em casa, aquela palavra fica remoendo, ao ponto de você começar a pensar, peraí, Bertano disse isso, Ciclano diz a mesma coisa, Ciclano diz mais a mesma coisa, peraí. Se fosse 2 pessoas, era a fúria do diabo. Pô, várias pessoas falando a mesma coisa, eu tenho que me fazer uma autoanálise, tem alguma coisa errada em mim. E aí, as coisas começam a fluir. Cala sábia. Irmãos, para de ficar pensando que Deus só está na tua vida se tiver pessoas no teu caminho dizendo para você coisas boas. Às vezes Deus está no teu caminho diante desse irmão que Deus colocou como teu ajudador, mas de vez em quando ele te confronta. Segura a onda. Você não está muito soberbo, não? Cala sábia. Eu vou sair do caminho daquele irmão. Aquele irmão só tem uma palavra dura? Claro, né? Elogio quem não gosta, termos o nosso ego, louvado seja Deus, deixa Deus tratar. É isso que nós pentecostais precisamos, porque nós pentecostais temos um hábito muito feio, somos filhos do dono, e queremos nos sentir donos da verdade. Dono da verdade. Fica-te aqui, Eliseu, tá duro? Vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei. Vai para Gilgal, eu tô lá. Vai para Jericó, tô lá. Vai para Mar, não sei o que, eu tô lá. Eu quero crescer. Nem que para isso eu tenha que ser moldado. E Elias percebeu a perseverança de Eliseu. Sabe o que Elias disse para Eliseu? Muito bem. Olha, teve momentos que eu me incomodei com a tua presença, Eliseu, porque eu tinha hábito de andar sozinho. E daqui a pouco tu cola no meu pé, tá me incomodando muito. Mas eu aprendi a andar contigo. Pede-me o que queres que te faça. Eliseu não estava andando com Elias porque ele não tinha um outro amiguinho para ir para a vigília. Eliseu estava andando com Elias porque ele via em Elias um modelo de vida. E ele queria ser uma bênção como Elias era. Não é que ele estava com uma inveja santa. Aleluia. Irmãos, eu vou contar uma coisa aqui que eu pouco falo. Tem um irmão, louvado seja, irmãos, com toda sinceridade, aleluia, eu preciso ser muito quebrado pelo Senhor. A gente estava até lá em casa falando sobre isso. O irmão Francisco está ali, não me deixa mentir. Tem um irmão que me persegue, irmãos. Jesus. Tem um irmão que me persegue. Ele, louvado seja Deus, foi da mesma juventude que eu, alguns anos atrás, mas ele me persegue. Ele já deixou bem claro que não vai com a minha cara.
Eu lembro que uma vez ele disse, a gente era mais bem novato na igreja, eu, ele, todo mundo, e ele disse assim para mim, olha, brincando, mas sabe aquele tipo de brincadeira falando verdade, pastor? Eu queria ter o que você tem, vamos trocar de ministério? Vamos trocar de ministério? Eu passo para você os meus dons e você passa para mim os seus dons. Uma vez ele levantou uma calúnia aqui na igreja, a nossa igreja é uma bênção, a nossa igreja é uma bênção. E Deus prosperando, fazendo acontecer, nós estávamos, já tínhamos visto para cá, tinha pouco tempo que a gente estava aqui. As pessoas dando testemunho das coisas que Deus estava fazendo. Esse irmão disse assim, a igreja do Henrique é uma igreja sem cabeça. Sabe o que ele quer dizer, Daniel? Querendo me difamar? A igreja do Henrique é uma igreja sem direção. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes Deus permite que umas pedras dessas surgem no teu caminho. A minha esposa foi fazer o cabelo um dia desses aí, parece que ele falou alguma coisa para Eliane, assim, pô, o Henrique foi esperto, né? Pô, olha a inveja, Biratã, olha a inveja. Eu não digo isso com orgulho não, irmãos, quem sou eu? Louvado seja, olha a inveja. Talvez você está sendo vítima de uma inveja, mas deixa Deus te tratar, é necessário. Pô, o Henrique foi esperto pra caramba, né? Nós começamos juntos. Pô, o Henrique tem igreja, a igreja dele é cheia de membro. Olha, o que eu tenho hoje? Eu não tenho nada. Pô, se eu tivesse a cabeça que o Henrique teve, falta de visão de Deus. Não é você que se promove, é o Senhor que te promove. É o Senhor que te promove, não tem essa não, irmão. Eu vou ali, vou abrir um trabalho no fundo de quintal, o trabalho vai crescer, eu vou ficar com o igrejão, não. Se você tem unção de pastor sobre a tua vida, espere o teu tempo, Deus vai te honrar. Agora, se Deus te deu direção, glória a Deus para isso. Eliseu, pede-me o que queres que te faça. Eliseu já estava bom de Bíblia, e ele conhecia um princípio estabelecido no livro de Deuteronômio. E o princípio estabelecido no livro de Deuteronômio era que dentro da lei da partilha, o primogênito recebia 2 vezes mais o que cada outro filho havia recebido. Quando Elias pergunta para Eliseu o que Eliseu quer, o que Eliseu diz? Eu quero porção dobrada do teu espírito. Eliseu não estava querendo ser maior do que Elias, não. Eliseu simplesmente, conhecendo a palavra, ele sabia que tinha direito, aleluia, 2 vezes acima do que cada outro filho recebeu. E o Senhor disse para Eliseu através dos lábios, aleluia, de Elias, dura coisa pediste. Pega aqui a guitarra, por favor, vamos nos colocar de pé. Dura coisa pediste. Olha o que Elias diz para Eliseu, presta atenção. Se tu me vires, quando eu for tomado de ti, se tu me vires, quando eu for tomado de ti, a glória estará sobre a tua vida. Acredita-se, muita coisa deve ter acontecido no momento que Elias foi elevado aos céus num redemoinho. Porque para Elias dizer para Eliseu que Eliseu só receberia a bênção se ele visse em quem os teus olhos estão fitos. Se você é meu discípulo, você tem que olhar para os meus defeitos como um exemplo a não ser seguido. Se você é meu discípulo, você tem que olhar para as minhas virtudes, para o meu ministério e ver nele uma referência. Se você é discípulo do pastor Daniel, faça a mesma coisa. Deus quer que você forme discípulos. Deus quer que você forme discípulos. Deus quer que você forme discípulos. Você está pensando que Deus
vai permitir que você escape para a caverna? Você pensa que Deus vai permitir que você escape para o deserto? Não. Fica onde você estiver. Fica onde você estiver. Onde você está? Deus quer tratar de você nessa noite. A Bíblia diz que quando Elias foi elevado ao céu, Eliseu recebeu aquela capa e ele foi cheio do Espírito Santo. Receba a unção do Espírito Santo nessa noite. Receba a unção do Espírito Santo nesta madrugada. Receba a unção do Espírito Santo para vencer você mesmo. Receba a unção do Espírito Santo para vencer você mesmo. Você está aqui nessa noite se disciplinando. Talvez o sono já veio. Se discipline. Diga não para o teu sono e coloque a tua vida na presença do Senhor. Decida o que você quer para a tua vida, meu irmão. Eliseu tinha no seu coração o que ele queria. Ele queria a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Decida hoje o que você quer em nome de Jesus. Quando Eliseu pegou a capa, ele sente o peso da responsabilidade e ele percebe: olha, eu não posso ser um profeta qualquer não, hein? A minha escola foi Elias. Calablassuri cantarácia. Eu louvo a Deus pela minha escola. Eu louvo a Deus por onde eu aceitei a Jesus. Eu louvo a Deus pelas pessoas que Deus colocou do meu lado e me discipulou. Eu louvo a Deus pelas oportunidades que eu tive de fazer seminários. Eu louvo a Deus pelas oportunidades de Deus ter levantado pessoas para colocar o dedo na minha cara e dizer para mim: você precisa ser quebrado. E eu dizia: eu não aceito passar por isso. Calablassuri cantarabachuri calarrácia. O dedo de profeta está apontado para você nesta madrugada. E o Senhor hoje está te colocando no estreito. Carabastarabacarabácia. Eliseu lança a capa no Rio Jordão. E o Rio Jordão se abre. E o povo que Deus dera com Eliseu. Alguns servos chegam para Eliseu e dizem: Eliseu, a terra de Jericó foi amaldiçoada, mas aquela terra é boa. Porém, devido à maldição que Deus lançou sobre aquela cidade, as águas se tornaram amargas e aquela terra não mais deu fruto. E aí Eliseu disse: vamos abençoar aquele lugar em nome do Senhor. E esse lugar que não tem mais vida, esse lugar que não tem mais povo, esse lugar que não tem mais prosperidade, Deus vai trazer. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que quando você está na bênção, Deus estabelece para você um novo começo. Ou seja, essa obra vai prosperar em nome de Jesus. Essa obra vai prosperar em nome de Jesus. Essa obra vai prosperar em nome de Jesus. Onde Deus te colocou, meu irmão? Deus te colocou na direção para abrir um negócio. Deus te colocou na direção aí de uma igreja. Deus colocou você à frente de um departamento. Deus colocou você à frente de uma obra. Em nome de Jesus, essa obra, ou o que Deus tenha colocado nas tuas mãos, vai prosperar. Quem crê, diga glória a Deus. Eliseu disse para os seus aliados: pega uma tigela, uma vasilha nova. Em algumas versões bíblicas, 2 Reis fala sobre isso. Em algumas versões bíblicas, um prato novo. Põe sal sobre esse prato.
Põe sal sobre esse prato. Calaçarabacalabácia. Amém. Botou sal? Vamos despejar esse sal nessas águas. Vamos despejar esse sal nesta terra. E se estas águas eram amargas, elas se tornarão potáveis. Se esta terra não tinha vida, ela vai produzir frutos em nome de Jesus. Sabe o que o sal representa? Aliança, conserto, e é o que Deus está falando nesta noite. Aliança, conserto. Você quer prosperidade? Faça um conserto com Deus nesta noite. Eu quero fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida desse povo nas tuas mãos. Eliseu foi queimado com fogo, assim eu entendo. Eliseu foi amassado, Eliseu foi experimentado. Ele teve uma vida de renúncia, mas ele foi engrandecido no exercício do seu ministério. Existem pessoas aqui que têm chama de Deus em seus corações, e elas querem ser engrandecidas nos seus ministérios, mas elas não querem ser amassadas, elas não querem ser moldadas, elas não querem ser tratadas, elas não querem ser questionadas, elas querem aplausos, elas querem facilidades. Mas hoje, Senhor, a escola de Eliseu é um modelo para nós. Ainda que queiram nos tirar do nosso propósito, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Deus me colocou aqui e daqui eu não saio. Deus me deu esse emprego e eu não admito perder para o diabo. Deus me deu esse casamento e eu não aceito divórcio. Calablachuri cararrácia. Deus hoje quer fazer concerto contigo. Dá vitória para a tua igreja por conta desta revelação. E aviva-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer graças a Deus? Pode sentar no seu lugar. Pastor